nome é Franzé, eu sou do estado do Ceará, eu moro em uma cidade chamada Nova Russas. Essa cidade é uma cidade pequena, uma cidade de um povo muito caloroso. Desde sempre, o motociclismo tem se tornado em minha vida algo muito importante. Desde muito cedo eu admirava os motociclistas, a moto em si, e isso foi, de certa forma, uma iniciação para mim. Afinal de contas, eu sempre via na moto algo de liberdade, emoção, aventura. E hoje eu sou um professor e eu sou presidente de um motoclube, os Guerreiros do Oeste da minha cidade, Nova Russas, no Ceará. O motociclismo é algo para mim fascinante, é algo que me deixa muito até emocionado. Eu me considero hoje motociclista e eu já participei de muitos eventos, de muitas viagens, de muitas aventuras que me deixa cada vez mais apaixonado pelo motociclismo. O mototurismo é algo para mim que me deixa cada vez mais, me torna cada vez mais um homem sonhador, um homem que leva a vida de uma forma diferente, de uma forma mais, eu diria, fantástica. Todas as minhas aventuras, todas as minhas viagens me trouxeram lições. Essas lições me fizeram melhorar como ser humano, como pessoa, até mesmo como profissional. Várias são as minhas experiências pelo Brasil afora. E isso me deixa cada vez mais, com mais gás, para ir mais à frente, mais além e conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Afinal de contas, a vida para mim é algo que tem que ser aproveitado a cada momento. Isso me deixa com muita energia até para conhecer novos lugares. Eu teria muitas experiências para contar e para mostrar. Eu teria muitas experiências de vida para mostrar. Afinal de contas, esse Brasil é um país muito lindo, esse país é um país grande, imenso e de um povo muito caloroso, de um povo muito amoroso, eu diria até. Todas as experiências que eu passei, eu trouxe para mim algo de bom, algo de agradável, algo de espetacular. Em uma das minhas experiências como motociclista, eu tive a curiosidade de um dia conhecer uma tribo de índios. E eu conheci essa tribo de índios através da internet. E eu pensei comigo, bom, eu posso chegar até essa aldeia, eu posso conhecer esse povo e isso vai se tornar uma experiência fantástica na minha vida. E isso foi o que eu fiz. Eu me planejei, eu me orientei e parti para o norte do Brasil. Eu moro no interior do estado do Ceará e eu parti para a região norte do meu país. Eu estive viajando em minha motocicleta durante 3 dias. E nesses 3 dias, toda a minha aventura, toda a minha história, todo o percurso foi uma aventura. Eu rodava durante o dia, parava durante a noite, conhecia a cidade onde eu estava parado e de manhãzinha cedo, depois de um breve café, eu continuava e iria até o meu objetivo final, que seria conhecer os índios Craôs. Tomei algumas precauções, mas infelizmente não foram suficientes, mas cheguei. Ao chegar até essa aldeia, eles são chamados de os Guardiões do Cerrado. Eu não sabia qual seria a reação desses índios ao me encontrar, mas mesmo assim a coragem foi maior. Eu dominei o meu medo e eu cheguei até lá. E ao chegar lá, o primeiro momento foi um momento tenso, foi um momento que me deu um pouco de medo, mas eu não poderia deixar o medo me controlar. Então eu simplesmente esqueci um pouco o medo. Lembro que ao chegar a um determinado caminho, eu estava de moto e eu parei minha moto e eu vi um carro repleto, um carro que estava com muitos índios. E eu parei, tirei o capacete e fiquei em pé esperando que eles viessem até mim. E assim foi feito. Eles vieram, me cercaram e eu fiquei um pouco receoso, porque foi o primeiro contato que eu tive com os povos indígenas. Eles vieram até mim, perguntaram o meu nome, eu me identifiquei, é claro, e dentre os índios veio um homem que não era índio,
um jovem. Esse jovem se identificou e disse: olha, eu sou o representante aqui da FUNAI e eu queria saber o que você quer aqui. Eu me identifiquei mais uma vez e disse qual seria o meu objetivo. Como professor, eu queria conhecer essa tribo de índio, seus costumes, suas crenças, seus gostos, como eles viviam. E ele simplesmente olhou para mim e disse: não, você não pode pedir a mim, você tem que pedir ao cacique. E eu perguntei quem era e ele disse: é esse determinado homem que está perto de você. Então me dirigi até ele de forma muito educada, de forma muito cortês e simplesmente falei: olha, eu sou um professor, sou do estado do Ceará e eu estou aqui em minha motocicleta e eu queria conhecer seu povo. Ele olhou para mim e disse: eu sou o cacique e eu autorizo sua entrada até a minha aldeia. Então eu entrei e lá eu vivenciei coisas que até hoje me marcaram para sempre. Ao chegar lá, me deparei com uma tribo de índio e essa tribo de índio, as mulheres andavam de forma diferente, elas se vestiam de forma diferente. E naquele momento eu tive um pouco de bater uma certa vergonha. Afinal de contas, elas estavam seminuas, não é? Mas isso também não me impediu de que eu continuasse no meu projeto, no meu plano de conhecê-los. Então eu entrei. O primeiro problema, o primeiro obstáculo foi a língua. Alguns índios não falam português. Eles falam uma língua que só eles conhecem e que eu não dominava. Então o primeiro obstáculo foi esse. Depois, ao ingressar até a aldeia, eu encontrei pessoas que falavam os dois idiomas. Índios que falavam português e sua língua nativa. Lá eu fui bem recebido, eu passei por uma... Na verdade eu queria passar 2 horas e tirar algumas fotos. No entanto, um deles, um representante, me perguntou se eu não queria ficar mais tempo com eles lá. E eu aceitei o convite de ficar com eles. E acabei ficando, em vez de 2 horas, passei 2 dias e 2 noites com os índios. Lá eu comia o que eles comiam, vivia como eles viviam e lá eu conheci todos os seus costumes, suas crenças, seus hábitos. Eu sempre registrava tudo, eu sempre fotografava tudo. Para mim tudo era novidade, para mim tudo era mágico. Lembro que eu também pensava na seguinte situação: eu não posso ofendê-los. Eu não posso fazer nada que possa trazê-los a uma certa indignação. E lembro que em determinada situação, uma mãe indígena vinha com seu bebê chorando e ela foi até o pajé fazer um determinado ritual religioso. E eu automaticamente peguei minha máquina fotográfica e fui fotografá-lo. Não me esqueço de jeito nenhum da hora quando essa índia olhou para mim e simplesmente disse: não, 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 fotografias não. Eu imediatamente desliguei a máquina fotográfica, guardei no bolso e parei. Eu tinha esse cuidado, eu tinha esse zelo, afinal de contas eu não queria ofendê-los de forma nenhuma. Participei da chamada corrida de tora, onde eles colocam uma madeira, um tronco nas costas e vão para dentro do mato e saem correndo, né? Participei com eles, mas algo que me chamou muita atenção foi quando uma índia me abordou e disse: você não quer ser batizado por nós? E eu olhei para ela e disse: não, no meu povo, a gente já passa por um determinado batismo e eu não queria participar de nenhum ritual religioso de vocês. Ela simplesmente olhou para mim e disse: não, é apenas um ritual de amizade. Eu simplesmente concordei com o ritual de amizade e assim foi feito. Eu recebi um novo padrinho e uma nova madrinha. Esse padrinho, na língua dos índios craôs, chama-se Queti, Aiketi. E eu teria que ficar nu na aldeia para que eles pudessem me pintar. Aí eu tive que falar que no nosso povo, eu sempre me referia a nós como o nosso povo, né? Eles gostam muito de usar essa expressão povo. E eu disse que não era hábito nosso ficarmos nus. E ela olhou para mim e disse: não, mas será que você deve ter cueca? Eu disse: sim, então você vai ficar de cueca e nós vamos fazer o ritual com você.
Bom, naquele momento eu achei um pouco estranho, mas concordei, né? E na tarde desse dia eu fui pintado uma parte do meu corpo inteira por essa madrinha, porque o ritual manda que essa madrinha comece as pinturas no meu corpo. E o meu corpo foi pintado essa primeira parte com jenipapo, um azul. E eu fui pintado do meu peito até os pés com esse jenipapo. E me afirmaram que no dia seguinte eu seria apresentado à aldeia e que eu passaria pelo banho da purificação. Assim concordei. E no dia seguinte, cedo, eu fui levado até o centro da aldeia, que tem é circular, e lá na frente e cercado por índios, eu fui apresentado, de mãos a cada um índio dado, eu fui apresentado com o meu nome. Mas a partir daquele momento, aquele nome Franzé não existiria mais. Eu receberia outro nome. Afinal de contas, eles iriam trocar o meu nome. Eu não seria mais conhecido com o nosso nome do nosso povo. Eu seria conhecido com o nome do povo deles. Nesse momento que eu fui levantado, erguido, um índio chegou e segurou na minha mão. E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, se acalme, é assim mesmo. E eu fui levado até determinado ponto para que houvesse o chamado banho da purificação. Ora, mas a parte constrangedora, que eu diria até assim, ela não terminou aí, porque eu era levado e eu era passado de ombro em ombro aos demais índios que estavam lá. Eu fui passado de ombro em ombro sem tocar os pés no chão. Eu fui passado, pelo menos, nas minhas contas, por 10 índios, 10 ombros de homens índios. E ao chegar lá, eu tive que tirar o short onde eu estava vestido, fiquei só de cueca e levei um banho. Esse banho só pode ser dado pelas índias. E colocaram sabonete pelo meu corpo e jogaram água sobre mim. Então eu fui banhado. Quando eu pensei que o batismo já teria acabado, na verdade só estava começando. Uma índia colocou da mesma forma como o índio a sua cabeça por baixo de mim, das minhas pernas, e me ergueu. E assim eu fui levado até o centro da aldeia. Lá eu fui colocado e foi começar a segunda parte da pintura, onde eles me pintaram com urucum, um vermelho bem forte. A parte estranha, que eu diria até que me deixou um pouco, eu achei muito esquisito, foi que no momento em que elas começaram a me pintar, elas trouxeram o urucum de forma bem sólida, uma pequena bolinha de urucum. E eu me perguntava, mas como ela vai me pintar se não está líquido? Não foi preciso perguntar nada, a resposta veio rápido. Ela simplesmente colocava a mão para o lado e o ritual mandava que a índia que estava do meu lado, ela cuspisse, ela cuspia no urucum para que pudesse ser dissolvida aquela pequena planta, o urucum, e fosse passado no meu corpo. Isso me deu um certo, como é que eu poderia dizer? Eu fiquei com um pouco de nojo no momento, até porque a índia que estava naquele momento salivando, ela estava um pouco, como eu poderia dizer, um pouco gripada, e aquela gripe estava deixando aquela situação um pouco chata, né? Mas naquele momento eu não simplesmente disse, não, vamos deixar a coisa rolar, vamos deixar que as coisas terminem. Eu fiquei feliz que aquilo não fosse passado no meu rosto, né? Mas o meu peito todo foi pintado, minhas costas, as pernas e até o peito do pé foi pintado com aquela tinta vermelha, com urucum. Aquela experiência para mim era algo inusitado, aquilo ali para mim foi algo que me deixou extasiado até. Lembro bem que na época eu tinha cabelos longos e um pouco de barba, né? E esses meus cabelos longos se assemelhavam muito aos cabelos dos índios, né? E eu tinha que a todo momento segurar os cabelos. Alguma índia, inclusive uma das índias, me ajudava a segurar os cabelos longos, levantá-los, e ela pintava de uma forma bem, parece que ela já tinha uma prática em fazer isso. Ela de novo foi me dado presentes, foram me dados cestos, cordões, colares,
Esses cordões eu guardei comigo, eu tenho na minha casa, guardo com o maior carinho. E depois disso eu recebi outro nome, né? O franzé que chegou até lá, esse franzé para eles não existe mais. Eu recebi um outro nome. Esse nome foi Kokatien. E eu fiquei curioso para saber o que significava esse nome Kokatien. E me foi passado que Kokatien significa sabor, doce sabor. Eu achei muito bonito até. Fui levado em seguida até a casa do cacique, onde lá eu recebi café. Eu tive que tomar café. Café e beiju, nós chamamos de beiju, né? Que é uma espécie de, eu não saberia dizer, talvez pão feito por eles, né? Lá no Nordeste, o beiju é feito quase como se fosse uma tapioca, né? E depois disso eu vivi com eles. O sono que eu tinha na aldeia era muito tranquilo. Eu tinha receio de falar algumas coisas que eles não gostassem, mas isso não foi feito porque eu me policiava bastante. Eu não deixava com que isso acontecesse, né? Lembro-me de uma parte interessante quando eu perguntei para eles se eles acreditavam em Deus. Eles me disseram que sim, e eu perguntei como seria o nome de Deus. E eles me falaram, Deus chama-se Papã. Papã. E eu disse, onde vive Papã? Onde mora Papã? E eles apontavam o dedo para o céu e diziam que Papã mora no céu. No momento que eu perguntei por Deus, eu fiquei com muita curiosidade de perguntar pelo diabo, né? Então eu não fiz essa pergunta, eu fiquei meio receoso. 3 horas depois, eu, junto com o representante da FUNAI, eu perguntei sobre Deus, eles me responderam. E o diabo? Eles creem no diabo? O representante da FUNAI, ele era ateu, não acreditava em Deus. No momento ele deu uma risada e falou, olha, eles acreditam no diabo sim, só que eles dão o nome do diabo, eles dão o nome de Mecaron. Mecaron é o nome que eles dão, é o termo que eles usam para se referir ao diabo, né? E ele continuou dizendo para mim, olha, o diabo é interessante, o Mecaron é interessante para eles. Quando eles vão caçar, se eles pegam e eles capturam determinados animais, eles levam para casa. Se no dia seguinte eles tiverem a oportunidade de capturar o mesmo animal, eles vão ficar com bastante medo, porque eles acham que Mecaron pode estar naquele animal. Eles acham que, eu não sei, não saberia dizer, mas eles acham que poderia ser muita coincidência o mesmo animal estarem capturando o mesmo animal. Então eles levam para casa, mas com receio, porque eles acham que Mecaron, o diabo para eles, pode estar dentro daquele animal. Isso é a crença que eles têm, não é? Lembro-me que tudo para mim era novidade lá. A dança, lá não tem energia elétrica, tudo é escuro depois das 7 da noite, das 6 horas da noite. Eles cantam e dançam todo dia, cantam e dançam todo dia. E isso para mim era interessante, porque, sinceramente, eu não via graça nenhuma naquele tipo de dança, naquele tipo de música. Eles mal têm instrumento, é um chocalho praticamente que eles balançam. Eles não, o cacique balança aquele chocalho e as índias formam uma espécie de coral, onde só elas podem cantar, elas e o cacique. Os índios, os homens, no máximo, podem dançar, batendo o pé no chão. Eu achava interessante porque eles são muito alegres, eles são muito animados. Parece que naquele lugar, eu tenho certeza, eu não vi nenhum índio com sintomas de depressão. Simplesmente eram alegres, eram satisfeitos. E eu pude ver que a vida deles é muito simples, eles não têm nada. Eles mal têm cadeira para se sentar, eles dormem no chão, eles dormem em esteiras, principalmente se forem casados, porque as relações sexuais não podem se dar, segundo eles, nas redes. Eles colocam uma esteira no chão. O que eu acho interessante é que nem colchões eles têm, né? As casas só tem uma porta de entrada, não tem porta dos fundos, não existe telhado, existem palhas por cima das casas. As crianças são muito bem educadas. Em nenhum momento eu vi agressão dos índios pais e das mães àquelas crianças, em nenhum momento. Simplesmente eles eram educados de uma forma que eu não saberia dizer para vocês como, só que
diria até que eles são bons exemplos para nós, né? Porque eu não vi nenhuma agressão física àquelas crianças. Eles preservam a natureza num nível que eu diria de forma muito cuidadosa. Eles não sujam seus rios de forma nenhuma, eles não poluem. Os índios Craôs têm um orgulho muito grande de serem chamados de guardiões do cerrado. Segundo eles, quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses com armas de fogo expulsaram muitas etnias indígenas. E naquela região de cerrado, os únicos índios que permaneceram, tiveram coragem de enfrentar os portugueses, foram os índios Craôs. Então eles se intitulam como guardiões do cerrado. E todas as experiências que eu passei, todos os momentos mágicos que eu estive lá, eu guardo para mim para sempre. Eles me perguntaram, você retornará aqui? E eu disse que sim, que eu iria retornar lá. E um deles me falou uma coisa que me deixou muito impressionado. Ele falou assim, olhe, se você voltar daqui a 30 anos, esses pequenos índios que você está vendo aqui com 5, 4 anos, eles vão lembrar de você. E aí eles vão dizer, olhem, Cacote, a gente está voltando. Então fiquei muito feliz, muito alegre. Eu guardo no meu coração essa experiência. Viver com os índios é algo mágico, é algo muito interessante. Todas as pessoas deveriam ter essa experiência. Em nenhum momento eu fui ofendido, em nenhum momento eu fui maltratado, muito pelo contrário, fui tratado com muito carinho. Eu passei 2 dias e 2 noites, eu iria passar 2 horas. Esses 2 dias e 2 noites, de uma certa forma, mudaram a minha vida. Eu retornei para minha casa, só que ao tomar banho, o urucum saiu da minha pele, mas o jenipapo não. Então eu tive que entender que eu voltaria todo pintado para minha terra, para o Ceará. E isso me causou alguns constrangimentos, porque eu estava com o corpo todo pintado. Então, faixas imensas, azuis pelo corpo. E eu lembro que eu tomava banho e o jenipapo não saía com facilidade. Então eu parei de tentar tirar. Então eu tinha que, esses 3 dias da minha volta, 3 dias de viagem de motocicleta para minha casa, eu tinha que entender que essa tinta teria que ficar no meu corpo. Então eu lembro que durante a noite, ou quando eu parava para me hospedar, para não viajar durante a noite, eu iria conhecer a cidade. Então se eu colocasse uma blusa de mangas curtas, eu lembro que as pessoas não queriam chegar perto de mim. As pessoas tinham receio. Elas viam em mim algo estranho, pela cor que eu carregava na minha pele, esse azul. Né? Lembro também que eu fui parado pela polícia, né? A Polícia Rodoviária Estadual, se eu não me engano, do Maranhão. Ela me parou e eu lembro que ao sair eu recebi 2 marcas no rosto com o jenipapo. Essas marcas simbolizavam os índios Craôs. E o policial achou muito estranho pelo capacete aquelas 2 marcas no meu rosto. E ele perguntou, o que é isso no seu rosto? Eu disse, são marcas dos índios. E ele disse, mas que índio? Aí eu tive que explicar pausadamente para que ele soubesse realmente que eu estava vindo de uma aldeia indígena. Inclusive eu cheguei a tirar o capacete para que ele me observasse. O retorno foi tranquilo, o retorno foi em paz, né? Mas eu lembro que eu ainda passei 1 semana na minha cidade com a tinta azul no meu corpo. Só depois de 1 semana essa tinta saiu totalmente do meu corpo. Essa experiência que eu passei com os índios, ela me trouxe grandes lições. Eu aprendi com os índios que a vida é muito mais do que bens materiais. Na verdade, eu já sabia disso, só que eles me mostraram no dia a dia, na prática diária. Os índios me mostraram que para ser feliz, você não precisa ter muita quantia em dinheiro. Não, para você ser feliz, eles têm tão pouco e eles são verdadeiramente felizes. Eu olhava nos olhos, eu observava o olhar deles e eu não via tristeza, não via. O que eu via era um povo sofrido, que recebe uma ajuda do governo, mas que não é uma ajuda suficiente para eles. E eles simplesmente viviam felizes. Eles não reclamavam da vida, não tinham nenhum tipo de doença depressiva, não, de forma nenhuma. O retorno para minha casa, como eu disse anteriormente, ele foi tranquilo. E claro que os meus parentes, os meus amigos, estranharam muito aquela tinta no meu corpo, né? Mas essa experiência com os índios foi fantástica na minha vida, fantástica. Viver com eles,
sentir o que eles sentiam, para mim foi fantástico, para mim foi fabuloso. Foi uma experiência que eu quero voltar, que eu quero reviver, mas que eu sei que eles é um povo sofrido, é um povo que precisa de muita ajuda ainda, né? E que precisa ser muito respeitado. Os índios, infelizmente, não são respeitados, eles são discriminados muitas vezes. Lembro de uma situação que eu fui até a cidade mais próxima para comprar determinadas coisas para levar para a aldeia, né? E ao chegar lá, eu, na época, cabeludo, né? Cabelo até a cintura, liso, e estava pintado ainda. Então eu sentia no olhar das pessoas da cidade, digamos, do nosso povo, um olhar de discriminação, né? É como se estivessem olhando para um alienígena. E os povos indígenas não são alienígenas. Se a gente for notar, eles são os primeiros povos que estavam no nosso país quando os portugueses aqui chegaram, né? Então, assim, a minha vida como motociclista, ela é cheia de aventuras. E para mim isso é muito bom. Praticar o mototurismo, para mim, é algo assim maravilhoso. A vida de motociclista é isso. A vida de motociclista é aventura, é sentimento, é emoção, é conhecer o que ainda está desconhecido, né? A cada quilômetro, uma amizade diferente. A cada cidade, a cada lugar, um espaço que você pode descobrir novas coisas, novas oportunidades, novas sensações, novos sabores. A vida é assim, cheia de sensações, cheia de mistérios até. E o espírito motociclístico em mim me faz ser um aventureiro que quer sempre ir mais além. E é isso que eu quero, ir sempre mais além. Eu acho que eu tenho ainda muitos quilômetros de estrada para percorrer. Eu acho que ainda tem outros países para desbravar, outras culturas. A experiência indígena, ela só me incentivou cada vez mais a conhecer novas coisas, novos povos, novos costumes. E o motociclista de verdade é esse, é o que sente amor pelo próximo. E ainda mais que ele possa ver esse próximo bem de uma forma natural, espontânea. O motociclista verdadeiro, o motociclista brasileiro, o motociclista de diversas nacionalidades é alguém que leva o coração cheio de amor, cheio de paixão. E a minha paixão pelo motociclismo só tem aumentado. Eu sou uma pessoa muito feliz. E uma das coisas que eu falo, uma das características que me torna uma pessoa mais feliz é sinceramente ser um motociclista e praticar as minhas aventuras e ir mais além a cada dia que passa. Eu espero que isso se prolongue por muito tempo em minha vida. O projeto do The Riders é algo que eu acho muito importante. Levar essas experiências que os motociclistas passaram, essas experiências vividas, é fabuloso, é fantástico. Afinal de contas, todos os motociclistas têm uma história para contar, têm uma história vivida em qualquer lugar, em qualquer civilização, em qualquer cultura. O The Riders pode passar, através desse projeto, muita emoção, muita alegria até. Essas experiências que as pessoas passam, que os companheiros, os irmãos estradeiros passam, vai fazer até com que outras pessoas possam se aventurar, sair do comodismo, sair da vida muito parada. E isso vai fazer com que as pessoas vivam uma vida muito mais intensa. O The Riders vê esse projeto, na minha opinião, ele faz com que outras pessoas possam contar a sua história, possam contar suas emoções vividas. E as emoções que os motociclistas passam, elas são, na maioria das vezes, eu diria que todas, emoções verdadeiras. E passar essas histórias, passar essas emoções para as outras pessoas, mesmo que elas não sejam motociclistas, é importante. É algo que vai fazer com que as pessoas vejam a vida de outra forma, de outro ângulo. E cada vez que um projeto vem mostrar isso para as pessoas, isso tem que ser exaltado, isso tem que ser aplaudido até. E a gente quer que mais pessoas, eu quero que mais pessoas possam ter experiências na estrada, ter experiência com outros povos, que elas possam se enriquecerem, porque conhecendo novas culturas, conhecendo novos povos, novas localidades, novas situações de vida, todos nós podemos crescer espiritualmente, crescer de uma forma que possamos viver até mais felizes, mais satisfeitos, né? E ver a vida, e ver que a vida não é simplesmente
um dia a dia cheio de monotonia. Não, a vida pode ser algo mais alegre, a vida pode ser algo mais cheio de energia. E eu acho que esses projetos vêm justamente para isso, mostrar para as pessoas uma nova fase, um novo olhar sobre a vida do motociclista e de suas experiências por esse mundo afora. But that yarn was just lion's brand.